Gravando. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, estamos iniciando a sessão de julgamento da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutora Maria Anselmo, doutora Luzia e doutor Leandro aqui, que especialmente aos doutora Luzia e o doutor Leandro, que comparecem em substituição à doutora Luciana e doutor Henrique. Agradeço também aos administrativos que nos ajudam, na pessoa do Oswaldo. Agradeço a presença da doutora Ageu, que comparece para fazer sustentação oral, e a doutora Daiane, que está presente para acompanhar o julgamento. Dando início à sessão, peço a todos que acessem o processo relativo ao IM 5023874. A contribuinte é Dalson, Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Limitada. O processo é de minha relatoria, o doutor Ageu está presente para fazer sustentação oral. Vou passar uma breve leitura do relatório, dos principais pontos do relatório, e já vou abrir para a sustentação oral, tá? O auto de infração é composto de uma acusação de deixar de emitir documentação fiscal eletrônica. Diz o relato infracional que no período entre fevereiro de 2018 a março de 2022, a contribuinte deixou de emitir documentação fiscal eletrônica no valor de tanto, haja vista o acobertamento de parte de suas operações pela empresa DLS Comércio de Ferramentas Limitada, cuja inscrição estadual foi declarada nula desde a data do início da inscrição, por simulação de existência de estabelecimento, conforme decisão exarada no âmbito do procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição. Processo número tal, cópia dos principais documentos anexos ao processo. Na mesma decisão, foram considerados inidôneos todos os documentos fiscais de emissão atribuída ao estabelecimento da empresa DSL Comércio de Ferramentas Limitada, extraída da base de dados da nota fiscal eletrônicos. Os dados e valores constantes dos referidos documentos fiscais serviram como fundamento da presente autuação, haja vista refletir operações comerciais sujeitas à incidência de imposto, de tal maneira, o contribuinte autuado deixou de pagar ICMS no valor de R$ 2.133.536,92. A primeira instância indica ainda como responsável solidário Nelson de Jesus Bacan. A autuada apresentou defesa, o julgador de primeira instância manteve integralmente a acusação. Contra a decisão foi interposto o recurso ordinário. É o suficiente. Passo a palavra ao doutor Ageu. Por gentileza, doutor Ageu. Fique à vontade. Primeiramente, é uma honra estar aqui presente diante de tão dignos colegas aí da área jurídica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, os demais julgadores, da oportunidade dada ao contribuinte se manifestar. O que eu quero dizer, inicialmente, que não é verdade que consta dos autos. Eu vou explicar por quê. Porque isso aí envolveu uma situação familiar. Então, a DLS, ela tem sede, ela tem administração e local totalmente diverso da Dalson. São sócios diferentes, locais diferentes, com recolhimentos diferentes. O que acontece ali foi uma situação de corrupção em que o fiscal, eu vou falar o nome dele, o Carlos Bondesan, muito amigo de um ex-contador da empresa, desde quando trabalhava numa empresa em Bauru, no Pacifício, que eu não vou citar o nome, ajustar uma forma de destruir a empresa. Mas por que destruir a empresa? Porque essa empresa estava fomentando, armando um divórcio com o contador. Aí, durante o divórcio, a menina apresentou comportamento estranho, suspeitou de uma pedofilia, veio uma ordem judicial, mandou pegar todos os documentos, todos os celulares, computadores na casa do contador. E a fiscalização, a investigação por pedofilia mandou levantar tudo que era documento relacionado à família da Daniele e referências aos parentes. Na hora que o inquérito policial nos passou os arquivos, tinha uma conversa do contador com o fiscal, uma conversa absurda, uma conversa que não é digno de um servidor público.
ajustando uma forma de como ia destruir a empresa. Mas desse jeito, não, ó, você não vai fazer assim não, porque você é contador, dá na minha mão que eu conheço como é que funciona a administração. Se você fizer da forma convencional, pode cair na mão de 50 fiscais, não vai dar em nada. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou resolver aqui como é que eu vou, entre aspas, arrebentar a empresa. Olha só o que aconteceu. O mesmo link que eu mandei aqui no processo administrativo, eu mandei para o Ministério Público. O Ministério Público já baixou o processo por corrupção, por ofensa a princípio, tudo. Eu só queria fazer um parênteses. Eu tenho muitos colegas aí que são juízes, que fez mestrado, doutorado comigo na PUC, e eu tive vamos falar assim, a grata função de exercer como juiz contribuinte. E a turma falava que eu era um juiz contribuinte que votava com a Fazenda. Voltava com a Fazenda. Eu entendo que o crédito tributário ele é indisponível, mas acima do crédito tributário estão os princípios administrativos, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a própria lei complementar 19, que fala o seguinte, ó, que a ordem de fiscalização, o outro ato administrativo, ela não pode deixar transparecer o objeto diverso do enunciado. Olha só, eu tenho inquérito correndo, eu tenho gravação. E o que nos causou assim espécie também, que a delegacia de julgamento falou que não conseguiu ouvir link, mas o link você consegue escutar inteiramente, que foi para o Ministério Público, e falou que de prova ilícita. Aí eu juntei dois precedentes do Supremo, que se a conversa é feita pelo interlocutor, a prova é lícita, não tem nada de ilicitude. E quem gravou o fiscal foi o próprio amigo dele, o contador. Porque a pessoa que é pedófila, quer mostrar eu fiz isso, eu destruí aquilo ali, e o cara pegou é igual um criminoso, né? Que vai matar a pessoa e pega um artigo da pessoa para guardar. Ele gravou a gravação do fiscal. O fiscal ajustando com ele guardou uma relíquia do ato criminoso que ele fez. Todo criminoso assim, comete um crime e guarda um elemento ali, e guardou. E isso vem na situação da fiscalização. Então, está correndo o processo, agora está concluído o processo de pedofilia. O Ministério Público mandou fazer a perícia do computador, deve ter mais coisa lá, porque o computador veio para São Paulo ser periciado. Deve ter mais coisa de corrupção. E está nesse pé. Então, olha só, se eu tenho prova desse ajuste, dessa situação, o auto não prospera. Não prospera por quê? Porque houve um conluio, um ato de corrupção, ele promete vantagem para o fiscal, e o fiscal fala, olha, eu sei como é que funciona, deixa comigo que eu vou lá, vou arrebentar, realmente fez. Se o senhor verificar o recolhimento da empresa da LS, tem o recolhimento, está tudo certo, uma fiscal emitida, não é no mesmo estabelecimento, é outro local da cidade, o fiscal foi lá, viu todo mundo trabalhando, então houve esse ajuste aí para arrebentar uma empresa, porque o contador falou assim, olha, o fiscal, amigo dele, eu não aguento mais pagar advogado, porque a empresa paga o advogado da irmã, eu preciso arrebentar a empresa, porque eu não vou aguentar pagar advogado. Então, a coisa foi nesse sentido. Então, o que eu peço para Vossa Excelência, não, olha só, tendo em vista aos princípios, a necessidade do crédito, o ato foi derivado de uma corrupção. É o chamado teoria do fruto da árvore envenenada. O processo começou errado. Se a gente não limpar a administração, o que a gente vai virar? O ato começou... E olha, e só não foi para a imprensa isso daí, porque o processo de corrupção o computador está sendo periciado em São Paulo, deve ter mais coisa lá, porque eles são amigos de longa data. Então a gente está esperando, vamos falar assim, que vocês possam de alguma forma fazer justiça. O auto lá falou assim falou que o link não é acessível. E não nos permitiu juntar novamente. E a hora que a gente clica no link do recurso, aparece perfeitamente a conversa inteira. Na Secretaria da Fazenda, teve mais pessoas que estavam lá na Secretaria, a coisa foi gravada, o contador gravou a conversa com o fiscal dentro da Secretaria da Fazenda, em Bauru. Então, excelências, o fato é gravíssimo, muita coisa ainda vai surgir, porque o processo em Bauru... ainda vai ganhar publicidade devida,
entendeu? Porque ainda está numa fase sigilosa que o computador do fiscal está sendo periciado em São Paulo para levantar outros atos de corrupção. Então, Excelência, finalizando, são empresas distintas, se o senhor verificar os recolhimentos são distintos, sócios distintos, locais diversos da cidade, não tinha por que fazer isso, mas foi uma situação assim que promoveu a vingança, a inquérito, transpareceu, ofensa a todos os princípios da administração. Eu que tinha que falar isso. E confio no conhecimento de Vossa Excelência para cancelar esse auto, ou pelo menos baixar a inteligência para juntar mais peças do inquérito e a degravação da conversa que o fiscal teve com o contador dentro da Secretaria da Fazenda. Desculpa pela demora, mas é o que tinha que relatar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ageu, pelo comparecimento e pela sustentação oral. Eu trouxe o processo, eu vi o processo, eu vou retirar ele de pauta, que eu queria ouvir a sustentação oral, tá? A doutora Maria Anselmo, ela levantou a mão aqui. Pois não, doutora Maria Anselmo, fica à vontade. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Doutor, a minha pergunta é, esse contador, ele sofreu denúncia ao Conselho Regional de Contabilidade com relação a esse ato? Estamos esperando concluir o inquérito, porque como envolve um ato, vamos falar assim, criminoso e um ato a gente quer a conclusão do inquérito, que vai vir mais coisa. A gente sabe, em off, que tem mais coisa lá de outros atos. Então, a gente está esperando vir tudo isso para fazer uma peça completa e dar devida publicidade, devido encaminhamento a todos os órgãos. Envolve até a Receita Federal, viu, Excelência? Porque a lesão aqui, que envolve algumas outras empresas, também é o caso até na sonegação de questões fiscais da área federal. Só estamos esperando terminar o inquérito, porque está sigiloso. Então, o Ministério falou assim, não faz nada enquanto a gente não relatar esse inquérito de corrupção. Aí você faz tudo. Obrigada. Satisfeita. Obrigada, presidente. Por nada, doutora Maria Anselmo. Então, doutor Ageu, o processo vai ser retirado de pauta. Assim que eu pautar ele novamente, aí o senhor vai sair uma nova publicação. Se o senhor puder comparecer, talvez a composição ela esteja diversa, porque o doutor Leandro e a doutora Luzia são suplentes. E aí, se tiver alguma questão de fato relacionada ao processo, eu abro novamente para sustentação oral. Tá bom? Excelência, só uma observação. Eu vou degravar, vou pedir para a perícia ver se ela já degravou, para juntar a degravação e novamente os links, porque o que acontece? Fala que o link não tá sendo, que ele não consegue ver, mas o mesmo link foi para o Ministério Público, ele ouviu e já mandou baixar o processo por corrupção. O problema é que, assim, o que acontece? O senhor pode apresentar, entendeu? Pode apresentar a degravação. O problema é que, normalmente, como é que fala? Os arquivos, né? Os arquivos que são carregados na Secretaria da Fazenda, eles não permitem, via de regra, hiperlink. Por quê? Porque se ele permitir hiperlink, o hiperlink ele não serve só para a pessoa acessar, é um arquivo vivo dentro do sistema da Fazenda. E então uma pessoa pode jogar um vírus lá dentro, entendeu? Entendi. Então, via de regra. Entendi, foi diferente. Eu vou trazer um pendrive para cada jogador. Então, o que acontece? Se você for lá e degravar ela e reduzir a termo, tudo bem, entendeu? É o advogado escrevendo lá o que está escrito. Mas por quê? Porque eu digo isso porque eu não tenho certeza se é isso, tá? Da minha experiência como fiscal, é que quando a gente envia uma mensagem via DEC para o contribuinte, a gente tem que tirar os hiperlinks das mensagens. Por quê? Porque senão a Secretaria da Fazenda está. Por isso que a Secretaria. Normalmente o pessoal vai lá e fala: a Secretaria da Fazenda mandou algo e a gente acessou o hiperlink e era o vírus. Então, o sistema da Secretaria da Fazenda é travado.
Entendi. para esse tipo. Por quê? Porque senão todo mundo vai falar, a Secretaria da Fazenda, o fiscal mandou o hiperlink para a empresa, entendeu? E não acontece. Se for uma comunicação oficial da Secretaria da Fazenda, ela não vai com hiperlink, entendeu? Ela Entendi, pode vir entendi. com endereço, mas você não vai conseguir, não vai ter hiperlink. Entendeu? Então, Entendi, Sérgio. talvez seja por isso que o senhor entrou, carregou lá um PDF, mas ele tirou o hiperlink, tá bom? Talvez é por isso Entendi. que. Mas, assim, a degravação, quanto a trazer um pendrive, eu não sei os demais colegas, entendeu? Mas eu, como trabalho com computador, com notebook da Fazenda, eu também não posso espetar um HD externo nele, entendeu? Porque isso daí Entendi. pode corromper o sistema da fazenda, entendeu? Já os Entendi. juízes contribuintes já são diferentes, entendeu? Mas aí eles têm a máquina própria. Mas um fazendário, o senhor não pode dar um pendrive para ele e ele espetar dentro da fazenda, entendeu? Por quê? Não pelo senhor, entendeu? Mas às vezes o senhor tá corrompido por um outro, por uma terceira pessoa que o senhor desconhece. Mas isso vai acessar todo o computador da fazenda. Então, Perfeito. então assim, para mim, de antemão, eu já falo para o senhor, não adianta dar para mim que Não, eu não vou não, acessar tranquilo. o pendrive. Eu vou fazer várias coisas. Eu vou fazer vou pegar assim, tá gravado no inquérito, vou fazer uma ata notarial que o notarial vai Pô, degravar. Vou fazer várias formas para ficar bem claro o escalado que foi feito aqui em Bauru. tá joia então, Muito doutor. obrigado. Até mais. Obrigado. Então, o processo saiu de pauta e ele vai ser devolvido para o relator. E assim que eu tiver com o voto pronto, eu vou lá e disponibilizo novamente uma sessão. Tá bom? Valeu, obrigado. Até mais, bom final de Nada, semana. até. Obrigado, tudo de bom. É, Dando sequência aqui, então o processo foi devolvido ao relator, será pautado em data oportuna. Só um minuto. Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o processo relativo ao IM 5024378, Sonho Vivo Comércio e Confecção de Roupas Limitada. Doutora Maria Anselma é relatora. Passo a palavra à doutora Maria Anselma. Tem patrono, presidente? Não, Não? não tem mais sustentação oral. Fica à vontade, doutora. Tá. Então, o relatório é uma única infração, né, por deixar de pagar o ICMS nos períodos e valores relacionados no demonstrativo 1, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas e omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal, com base no artigo 509 do RICMES 2000. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, o fisco se manifestou às folhas 418 a 422 e o julgador de primeira instância manteve procedente o AIN. Então, eu já passo ao voto. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação que não houve por parte do fisco qualquer comprovação de que as mercadorias teriam saído, que dessa forma a recorrente não teria cumprido as obrigações inerentes. Ocorre que qualquer razão não cabe à recorrente, tem um não aí. A infração discutida nos autos trata-se de falta de pagamento de ICMS nos anos de 2019 a 2022 e de 1 a 7 de 2023, decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas que foram omitidas ao fisco e que foram apuradas através de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do ICME 2000. Para comprovar a prática da infração, foram juntadas por parte do fisco nos autos os seguintes documentos: demonstrativo do débito fiscal, demonstrativo do item 1, cópia da ordem de serviço fiscal, chave de acesso da nota fiscal de entrada, demonstrativo das notas de fiscais de saídas emitidas no período e consulta a apuração da GIA. Tudo conforme folhas expostas. Quando em fase da fiscalização, a recorrente somente alegou ter recebido as mercadorias para apenas, entre aspas, modelar,
não tendo-as comercializado em razão do início da pandemia, estando as mesmas armazenadas, fato este que não foi comprovado, pois o fisco constatou que as mercadorias não estavam todas estocadas. Com base em tal levantamento, identificou e demonstrou aqueles que efetivamente ainda estavam em poder do contribuinte, bem como aquelas que não mais estavam no estoque, lavrando assim o presente auto de infração. Portanto, a infração restou devidamente comprovada pelo fisco, onde, em momento algum, a recorrente trouxe aos autos qualquer documentação comprobatória capaz de revelar o fato ao contrário. Sendo assim, devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados os argumentos da recorrente pelos motivos assim expostos. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório, lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a este tribunal a análise da forma da Lei 13457 de 2009. Ai, desculpem. Quanto à utilização da base de cálculo da multa e a aplicação dos juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste Tribunal de Impostos e Taxas. Então, eu cito a súmula 13 de 2018. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Sonho Vivo, Comércio e Confecções de Roupas Limitada e nego o provimento, mantendo a decisão proferida. Presidente, é um processo em que a recorrente nada junta para a gente analisar. Então, não tem como, nem o que analisar nos autos. Então, estou mantendo. Tá ok. Obrigado, Eu vou doutora gravar. Maricião. Em discussão, alguém tem alguma dúvida? Presidente, o senhor me permite alguma a correção? Clica em editar, editar. Peraí. Ah, no meu. Não, não, não. Pera um pouquinho. Não está aparecendo editar. Só está aparecendo voto de vista, fase inicial e eventos na minha tela. Sim, obrigada. Não provido, qualquer razão não cabe à recorrente. A senhora vai editar, doutor? Não, Conseguiu já editar. vou só. Conseguiu. Bom, presidente registrado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 5024378, Sonho Vivo Comércio e Confecção de Roupas Limitado, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto da relatora, doutora Maria Selma, decisão unânime.
Passar o último julgamento da pauta, a IM 5024748, DMK Soluções Agroindustriais Eireli, processo de minha relatoria, tendo em vista a inexistência de patrono para fazer a sustentação oral, eu vou ultrapassar a leitura do relatório, que contém, e já adianto que o AIM contém seis acusações, e vou passar diretamente à leitura do voto, tá? Que já estava disponível. A partir do item 6. O AIM contém 6 acusações. Item 1. Deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente notas fiscais eletrônicas no livro registro de saída da EFD. Item 2. Deixou de registrar notas fiscais eletrônicas no livro da escrituração fiscal relativa à saída de mercadorias não tributadas, sendo que já se encontravam tributadas as operações do período. Item 3, deixou de registrar notas fiscais eletrônicas no livro registro da EFD, registro de entrada, relativo à entrada de mercadorias tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Item 3. Item 4, deixou de registrar notas fiscais eletrônicas no livro registro de entradas, relativo às operações não tributadas. Item 5, deixou de entregar guia de informação de janeiro de 2021 a setembro de 2021, no prazo regulamentar. Item 6, promoveu há mais de 30 dias mudança de endereço de seu estabelecimento. Continuo no voto. A primeira instância manteve integralmente as acusações. No recurso ordinário, de folhas 177 a 196, não há argumentos de mérito que contrapõem as acusações. A carência de argumentos em relação ao mérito impõe a manutenção das acusações. No recurso, alega-se preliminarmente nulidade da decisão recorrida, por ser omissa. Segundo a recorrente, abre aspas, impugnação da recorrente, no que tange a taxa de juros, não foi sobre aplicação ou não da Selic, mas sim de que o fisco, ao invés de aplicar os percentuais de multa sobre o valor histórico da base de cálculo, vem aplicando sobre essa base acrescida de juros moratórios, ou seja, aplicando juros sobre o valor da operação, antes mesmo de a multa ser imposta, gerando com isso indevido acréscimo ao valor da operação, que serve como base de cálculo da multa. Fecha aspas. Afasta preliminar. Isto porque a questão da atualização da base de cálculo da multa é matéria sumulada, súmula 13 de 2018. O artigo 52 da Lei 13.457 dispõe expressamente que a súmula tem efeito vinculante, abre aspas, no âmbito dos órgãos de julgamento, das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Imposto de Taxa. Nesse sentido, afasta preliminar. A omissão da decisão recorrida em relação à matéria não trouxe prejuízo ao recorrente, pois a súmula tem efeito vinculante no âmbito do tribunal. Assim, a decisão não acataria as razões defensivas trazidas na impugnação. No mérito, como mencionado acima, o recurso carece de argumento que contraponha as acusações. As razões recursais se limitam a questionar os valores das multas. Com relação à redução das multas, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, verifique que a conduta infracional do item 1 exige imposto, razão pela qual não se pode aplicar a benesse legal. Com relação aos itens 2 a 6, informo que as condutas infracionais não exigem impostos. Não exigem impostos. No item 2, a contribuinte deixou de registrar no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021 notas fiscais, operações não tributadas, no valor de R$ 1.250.218,03. No item 3, a contribuinte deixou de registrar no período de janeiro de 2020 a setembro de 2021 notas fiscais de operações tributadas, no valor de R$ 373.432,21. No item 4, o contribuinte deixou de registrar no período de janeiro de 2020 a setembro de 2021 notas fiscais de operações não tributadas, no valor de R$ 201.260,74. Vê-se que os valores não foram registrados. Vê-se que os valores que não foram registrados são vultosos, se compararmos com o faturamento da autuada, que consta no demonstrativo de folha 7. Ressalto que nas acusações dos itens 2 e 3, as multas aplicadas foram limitadas nos termos do artigo 85A da Lei 6374 a R$ 24.248,11. Nesse cenário, deixo de atender o pleito de redução
e relevação das multas dos itens 2 e 3 e 4, tendo em vista que os valores que deixaram de ser registrados são vultosos frente ao porte econômico da autuada, o que demonstra desídia no trato dos registros contábeis. No item 5, a autuada deixou de entregar guia de apuração do ICMS de janeiro de 2021 a setembro de 2021, no prazo regulamentar. A multa aplicada também foi limitada nos termos do artigo 20, dos termos do artigo 85A da Lei 6374, R$ 24.248,11. Como no caso anterior, deixo de atender o pleito de redução barra elevação da multa do item 5, pois o período que a atuada deixou de cumprir as obrigações acessórias é extenso e não foi informado nenhum motivo pelo qual as giras não foram transmitidas, o que demonstra, mais uma vez, a desídia do trato dos registros contábeis. Com relação ao item 6, tendo em vista o porte econômico, deixa de atender o pleito da redução da multa, pois o valor da multa foi fixado no mínimo legal, de 8 FESPs. Adicionalmente, com relação aos antecedentes, embora o recorrente informe que este é o único AIM contra estabelecimento, entendo que a inexistência de antecedentes desaboradores não é suficiente para, de forma isolada, conceder a redução ou elevação da multa, vez que, como mencionado acima, ficou comprovada a desídia no trato dos registros fiscais, o que impossibilita a concessão das reduções barra elevações pleiteadas. Os argumentos relativos à atualização da base de cálculo da multa não podem ser acolhidos, pois, como mencionado anteriormente, a matéria é simulada, súmula 13 de 2018. Abre aspas, é legítima a atualização do valor da base básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. E o artigo 52 da Lei 13457 dispõe expressamente que a súmula tem efeito vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento, das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas, antes posto com esse do recurso ordinário e no mérito da regra de provimento para manter integralmente a AIM. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Oh. O voto já está registrado, tá? São todas as acusações relativas à falta de, a maioria são falta de cumprimento de obrigação acessória, e eu entendi que, nesse caso, não deveria ser aplicada a benesse legal, em razão do valor que deixou de ser escriturado, é muito vultoso em relação ao faturamento da empresa, né? É, e com relação ao mérito, não há nenhuma razão defensiva, razão pela qual no mérito resta mantidas as acusações. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Doutora Maria Céu, fique à vontade. Não, presidente, só para dizer que, a princípio, né, eu já tinha lido o voto, e eu pensei em reduzir do item 2 e 6 em razão de não ter ICMS a recolher, né? São mercadorias não tributadas. Mas me parece assim, é uma empresa que realmente não se preocupa, né? Ela não, em momento algum, ela fez qualquer justificativa por ter deixado de cumprir as obrigações acessórias. Então, eu vou já dizer que eu concordo com o seu voto na íntegra, mas, assim, com essa preocupação, assim, não é bem uma preocupação, mas com essa observação que eu havia tido anteriormente, né? Mas está ótimo, perfeito. Obrigada pela oportunidade. Por nada, doutora. Eu até, assim, às vezes eu costumo dar a benesse, né? Mas esse caso que me chamou a atenção também é que a multa já foi limitada a R$ 24.000. E ele, como era confessado, ele podia ter se aproveitado com o desconto da legislação, que já é de 70% sobre o valor da multa, né? Então, ele poderia ter pago esse valor assim, com desconto. Por isso que eu acabei não acolhendo a tese Aham. da Benes. Alguém Não, mais ele gostaria de se manifestar? realmente não teve a preocupação, né, em acertar. Uhum. Tá joia. Obrigado. Vou encerrar os debates, verificando o quórum.
Em votação. Encerrado o julgamento da IM 5024748, DMK Soluções Agroindustriais Eireli, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime nos termos do voto do relator. Com julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutora Mariação, doutor Tiago, pela representação fiscal, especialmente ao doutor Leandro, que nos acompanhou aí nessas últimas sessões, em substituição à doutora Luciana, e também agradeço a presença da doutora Luzia, que veio substituir o doutor Henrique. Agradeço também ao Oswaldo, que nos acompanhou e permitiu a transmissão e gravação aqui da sessão. Peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tenham todos um ótimo dia e excelente final de semana.